rapaz. O sertão andava num zum-zum-zum que parecia enxame de abelha brava. De uns tempos pra cá, todo fazendeiro que se preze andava com a orelha em pé e o bolso furado. O motivo? Um boi. Mas não era um boi qualquer, não, senhor. Era o Faísca, o boi do seu Firmino Barroso. Seu Firmino era um véi miúdo, andava de cócoras como se o mundo fosse pesado demais pras costas dele. A barba parecia algodão queimado, e a vista já não prestava para mais nada além de mirar estrelas no escuro. Vivia ali, pros lados da fazenda Jatobá, com a filha, a Elzinha, que tinha mais de 40 janeiros e o juízo da metade. Mas era boa que só, nunca fez mal a nenhuma lagartixa. A casa deles era de barro rachado, com um fogão de lenha que só pegava se fosse com brasa rezada. O curral, uma vergonha. Pau torto, cerca caída e cheiro de esterco que batia na venta antes da porteira. Mas o que sustentava a casa, o que fazia o povo cochichar debaixo das abas do chapéu, era o Faísca. Um boi vermelho, com o lombo largo e o olho fundo, que parecia que enxergava a alma das pessoas. Dizia-se que ele tinha saído de dentro de um buraco de serra, numa noite de lua vermelha, trazido por um beato mudo. Ninguém sabia direito de onde vinha, mas uma coisa era certa: cobria a vaca como se fosse missão divina. E os bezerros que nasciam era de outro mundo. Fortes, valentes, cresciam ligeiro. Teve um que nasceu já mugindo grosso, outro com 2 redemoinhos no lombo, coisa de reza ou reza braba, pois os coronéis começaram a chiar. Assim não pode, disse o coronel Juvenal da sementeira, com o beiço trêmulo. O véi tá enchendo os bolsos e nós ficando só no prejuízo. Isso tem encosto, eu aposto. Fizeram uma reunião na calada da noite, lá no fundo do armazém do Zé Mutuca, onde se vende pinga de cabeça e segredo atravessado. Resolveram mandar o mané da água suja, cabra liso que falava bem, mas vendia até a alma por uma rapadura, ir lá comprar o boi. Chegou, tomou café com farinha dura e fez a proposta: seu Firmino, bote um preço no Faísca. O povo quer comprar. É negócio grande, viu? Seu Firmino nem se mexeu. Cuspiu no terreiro, ajeitou o chapéu e disse: esse boi aí não tem preço não, meu filho. Ele é presente de alma antiga. Mas se quiserem mesmo, bota o valor. 100 mil conto na mão e sem choro. Mané quase engasgou. Homem, isso é dinheiro de vender a alma 2 vezes. Pois então não insista. Esse boi não se vende como se fosse saco de sal. Mané voltou e contou a história. Os coronéis se rasgaram de raiva. Foram até o prefeito, seu Arlindo Serapião, homem de voz grossa e catinga de aguardente. Nós quer esse boi. Esse bicho é milagreiro. Já ouvimos até a história de que bezerro dele nasce sem umbigo. O prefeito mandou seus homens com dinheiro vivo. Voltaram com o Faísca amarrado numa corda grossa e o rabo enrolado feito cobra de couro. Fizeram festa. Palanque, banda, foguete, vaca enfeitada. A cidade parou. Iam mostrar o boi pro povo e garantir cruzamento para toda a região. Soltaram a primeira vaca. O Faísca nem se mexeu. Cheirou e virou a cara. Eita, tá cansado. Trouxeram outra, mais bonita, vacona holandesa que parecia esculpida. Mesmo resultado. Aí o povo começou a coçar a cabeça. Teve um que disse: esse boi tá com mal olhado. Ou foi mexido ou foi roubado de algum lugar sagrado. Chamaram seu Firmino. Ele estava de longe, de braço cruzado, só observando como quem já sabia o fim do novelo. O prefeito gritou: ô seu Firmino, o boi não quer nada com nada. Que houve? Seu Firmino chegou perto, abaixou e cochichou no ouvido do Faísca. O boi virou os olhos, bufou. E nada. Foi aí que ele olhou para o povo e falou: eu tentei avisar. Esse boi não é de vender. Ele não é bicho de curral de prefeito. É bicho encantado. Só trabalha quando quer e com quem ele escolhe. O povo calou. Só se ouviu o vento arrastando poeira e um mugido triste. Naquela noite, o Faísca desapareceu.
sumiu do curral sem arrombar cerca, sem deixar rastro. Alguns dizem que virou estrela, outros que voltou para o buraco da serra. Mas Dona Elzinha, com seu jeitinho doce e a mente voando, disse baixinho no outro dia: ele veio se despedir de mim na janela. Disse que era hora de ir e que os bois bons só ficam onde tem amor. E assim ficou o causo. Faísca virou lenda. Quem passa perto da Jatobá diz que houve um mugido leve nas noites de lua cheia e um cheiro forte de curral encantado. Rapaz, dizem que bem antes de ter estrada de chão batido ou casa de telha, essa nossa terra aqui era cheia de bicho, rio largo e mato que dava até medo. E quem mandava era os índios da nação Tapuia, tudo gente esperta, sabida, que sabia viver em paz com a natureza. O chefe deles, o tal do cacique Airuanã, era um cabra velho de respeito, grandão, com um cocar que parecia sombrinha aberta. E tinha uma filha, ô menina bonita. Chamava-se Araci. Os caboclinhos tudo da aldeia vivia tropeçando nos troncos só para ver ela passar. Pois numa noite de lua cheia, enquanto a fogueira chiava e os índios faziam dança e gritava hu, Araci, curiosa que só ela, virou pro pai e perguntou: pai, de onde foi que brotou essa palmeira bonita, a tal da buriti que dá fruta boa e sombra fresca? Aí o cacique coçou o queixo, encostou no tronco de um angico branco, cuspiu pro lado e disse: minha filha, senta aqui que eu vou lhe contar. Isso aí foi presente do próprio Tupã, o chefão lá de cima. Ele pegou uma semente bonita, redondinha, coisa de brilhar na mão, e disse: essa aqui eu vou dar pros Tapuia, que são povo bom e não mexe com maldade. E plantou onde, pai? Aí que chega o bicho feio da história, um espírito ruim chamado Mauari. Bicho feio, torto e seco, parecia galho de pau d'água em tempo de seca. Viu Tupã com a semente e quis se meter. E aí Votuinho fazia até a voz grossa do espírito: ô Tupã, onde vai plantar essa semente, hein? Vai chamar de quê, hein? Me diga aí, vai. Mas Tupã, que é bicho sabido, fingiu que nem ouviu. Ficou calado igual cachorro quando vê cobra. Só falou o nome da palmeira depois que o tal Mauari sumiu na curva do rio. Vai se chamar Muriti. Vai crescer que nem vara verde. E onde ela der sombra, o povo vai ter fartura. Só que tem que cuidar, senão, vixe, aí dá ruim. O povo foi todo animado, rapaz. Plantaram a semente com festa, dança e até mingau de mandioca. E o primeiro buriti nasceu bonito que só. Grande, alto, com palha verde que parecia mão de mãe protegendo o menino. Dizia a voz Ulmira que até os tatu olhava para cima para ver o danado crescer. Mas o espírito Mauari foi com raiva. Coçou o chifre, riscou o chão com as unhas e rosnou: pois bem, se um dia o povo esquecer do respeito, se só pensarem em dinheiro e poder, essas palmeiras vão secar, o rio vai sumir e tudo vira poeira. Eu rogo essa praga. Aí Tupã apareceu de novo no céu, com trovão e tudo, e gritou: não mexa com o que é meu, mas se o povo desviar do bom caminho, aí nem eu dou conta. Só sei de uma coisa: enquanto tiver gente com coração bom e mão calejada de trabalho, os buriti vai ficar em pé. E assim, meu fi, é que surgiram essas palmeiras nossa bonita e cheia de utilidade. Dá suco, dá doce, dá sombra, cobre o telhado e ainda serve para fazer leque para abanar as ventas quando o calor aperta. Agora, se tu ver um buritizal bem verdinho e cheio de fruta, agradece a Tupã. Mas se o lugar tiver seco e o mato pegando fogo, bom, aí é sinal que tem gente demais ouvindo Mauari e esquecendo do que o velho Airuanã ensinou. Vou lhe contar agora, não é invencionice de bebo, nem história de pescador com vara quebrada. É um causo verdadeiro, passado lá pros lados de Urucungo dos Ventos Torto, lugarzinho acolhedor,
mas que vez ou outra vira palco de uns acontecido esquisito. Num certo dia de janeiro, com o sol mais quente que tampa de chaleira, chegou na cidade um cabra magro, troncho da perna, com a barba rala igual sabugo de milho e uma cara de quem já tinha apanhado da vida mais que cachorro em dia de feira. O nome dele? Disse que era Ananias, mas se perguntasse duas vezes, ele já emendava com Ananias Libório, nome que ele falava como se fosse nome de rei, mas rei caído do trono. O cabra vinha lá das bandas de não se sabe de onde, e trazia no dedo um anel enferrujado que ele jurava de pé, junto ser herança da avó dele. Morreu de tristeza, coitada, dizia ele, vendo seus bode morrer de sede e seus pintim virar sopa de gato. Ananias também vinha com uma ferida na perna que ele chamava de ferida braba, e dizia que só sarava com reza de benzedeira e lambedor de cipó cravo. Pois foi num desses dias de calorão que Ananias, todo encurvado, bateu na porta de uma mulher chamada Lurdinha de Zefa, que era conhecida na cidade por viver do jeito dela e morar só. Mulher falada, né? Mas de coração bom. Lurdinha tinha uns 35, ou dizia ter, rosto redondo como prato de ágata, e um jeito de olhar que fazia cabra velho esquecer da reza. Só que Lurdinha tinha um acerto de conta com um sujeito perigoso por nome de Tibúrcio Quebra-Freio, um vaqueiro bruto, de beiço rachado e ciúme no grau 3 da escala Richter. Mesmo assim, Lurdinha ficou com dó do coitado do Ananias e botou ele para dentro. Fez canja de galinha, passou pomada de erva e ainda arrumou rede para ele deitar, mesmo com o matambre fedendo. Durante uns 3 meses, Ananias foi se curando, da perna e do juízo. A ferida secou e ele começou a olhar para Lurdinha com olhos de quem tá vendo cuscuz com ovo. Um dia, depois de tomar um café ralo e sem açúcar, falou: "Dona Lurdinha, a senhora me salvou da morte. Eu não tenho tostão furado para lhe pagar. Mas se a senhora quiser, nós pode se ajuntar e ir embora para longe, e eu faço de você uma rainha. Num castelo de barro, mas rainha." Lurdinha arregalou o olho. Ficou quieta, pensativa. Olhou para o teto como quem procura resposta em telha rachada. Aí correu e foi contar tudo para Tibúrcio. Quando ela falou, Tibúrcio fez um barulho estranho, igual porco engasgado com sabugo. Depois deu um chute numa cadeira, cuspiu no chão e disse: "Pois eu vou tomar uma cachaça benzida lá na beira do rio, mas isso não vai prestar." No outro dia, já perto das 6 da tarde, Tibúrcio apareceu na casa de Lurdinha, pisando macio igual gato em telhado de zinco. Entrou na cozinha e viu os dois tomando café e proseando, como 2 passarinhos no ninho. Sem dar tempo de nada, Tibúrcio pegou uma mão de pilão que estava encostada e, pá, acertou bem no quengo do Ananias, que caiu no chão mais duro que pau de aroeira. Depois, Tibúrcio ainda chutou o coitado, como quem chuta saco de milho. Ananias só gemeu uma última vez e ficou. Lurdinha gritou, chorou, tentou impedir, mas Tibúrcio deu um olhar que gelava até coração de padre. Disse: "Se tu contar para alguém, o próximo a entrar no saco é tu." E foi isso mesmo que ele fez. Meteu o defunto num saco de farinha, amarrou com corda de sisal e levou o corpo nas costas morro acima, pro alto do Morro do Capeta, onde só vai quem perdeu o juízo ou tá querendo perder. Chegando lá, para ninguém reconhecer, Tibúrcio passou faca na cara do defunto, tirando o couro igual quem descasca mandioca. Depois largou o corpo lá, pros urubu fazer a parte deles. 2 dias depois, um menino que subia o morro para catar caju, viu um revoado de urubu fazendo festa. Quando chegou perto e viu o corpo, desceu o morro gritando e se mijando de medo. Quando chegou na calçada de casa, caiu duro feito jaca madura. Chamaram a polícia, chamaram a rádio, chamou até padre. E não é que o próprio Tibúrcio apareceu no local querendo bancar o esperto. "Olha, se for por aqui dá para subir mais fácil, viu?" dizia ele, mostrando o caminho igual guia turístico do inferno. Só que quando ele se achegou perto do corpo,
O sangue do morto começou a pingar de novo. E o povo arregalou o zóio. "Isso é o morto acusando!" gritou uma beata. A polícia não pensou duas vezes. Pegaram Tibúrcio na cinta, deram-lhe um corretivo ali mesmo e levaram o cabra direto para a cadeia. Lurdinha, mais trêmula que vara verde, contou tudinho, com lágrima e soluço. Tibúrcio ficou preso por muitos e muitos anos, e até hoje o povo lá de Urucungo chama ele de Tibúrcio Preso. O lugar onde enterraram Ananias virou ponto de promessa. Tem gente que sobe lá para pedir cura de furúnculo, encontrar amor e até largar da sogra. E é assim, meu filho, onde tem paixão demais e cabeça fraca, o pau canta, o sangue escorre e a justiça divina aparece, nem que seja em forma de urubu. Mas ó, se aparecer um sujeito manco, com cara de quem já morreu e voltou, batendo na sua porta, pense duas vezes antes de dar abrigo. Rapaz, pois se ajeita aí no tamborete, que o que eu vou lhe contar agora não é invenção de cachaceiro, nem lorota de bebo em mesa de sinuca. É um caos arretado que se passou lá pros lados do povoado Malícia. Nome já diz tudo, né não? Tinha por lá uma moça chamada Rosalina do Carmo, dessas que a beleza é tanta que até as galinhas do terreiro paravam de ciscar só para olhar ela passar. Era uma cabocla direita, trabalhadeira, filha de Dona Quitéria e seu Firmino, que criavam os filhos no toco da enxada e no rosário da fé. Pois bem, num arrastapé que fizeram no terreiro de Tonho Balaio, com fogueira, forró pé de serra e cachaça rolando em caneca de alumínio, Rosalina cruzou o zóio com um cabra chamado João Coiote, um moreno retinto que não tinha nem barba nem juízo e falava bonito que só ele. Dizem que até a lua parou no céu para ver a troca de olhares dos dois. De um proseado aqui e outro cochicho ali, acabou que se engraçaram e meses depois casaram. No começo era só love, só alegria. Rosalina fazia o feijão no barro, João Coiote ia roçar mato, e à noite se deitavam cedo, que naquela época ninguém perdia tempo com celular. Mas rapaz, 10 anos depois, o cabra virou um bicho, ciumento que só um bode preso em cerca de arame farpado. Já não queria mais ir para a roça, ficava em casa, vigiando a mulher como quem vigia galinha de granja. Dizia que ela estava de rolo com um tal de Firminim do acordeon, um rapaz que só tocava em festa e cheirava a perfume de loja. João Coiote começou a bater nela de vez em quando, e o povo dizia: "Isso é ciúme besta, deixa de coisa, homem." Mas um dia desses de inverno brabo, com passarinho cantando alegre e lama até no cós da calça, ele chamou Rosalina. "Vamos-se embora caçar uns tatu lá nas veredas do Cipó Quebrado." Rosalina já sabia que ia dar ruim, mas foi. Antes de sair, rezou para uma imagem de Nossa Senhora das Dores que tinha no canto da sala, botou as roupas dentro de uma sacola de couro de bode e saiu com cara de quem já sabia o fim da novela. No meio do mato, o cabra perdeu o juízo de vez. Deu-lhe uma pancada nas costas que a pobre caiu de beiço no chão, raspando o corpo nas moitas de urtiga e nas lascas de pau seco. E aí foi só desmantelo. Grito, chute, palavrão. "Tu não presta, sua safada! Vai pagar tudinho hoje!" Arrastou a moça pelos cabelos, que nem se arrasta saco de farinha molhada. Rosalina foi deixando rastro de sangue, cabelo e esperança pelo chão. E o homem parecia possuído por alma ruim. Quando ela já não mexia nem os dedos do pé, ele procurou um buraco no mato para esconder o corpo. E não é que achou a toca de um peba velho? Pois foi ali mesmo que empurrou os restos da pobre mulher, só que o pé ficou para fora, de modo que os urubu achou antes de todo mundo. João Coiote sumiu no mundo. Dizem que o desgraçado virava sombra quando a polícia chegava perto. Nunca foi pego. Tem quem diga que ele fez pacto com o coisa ruim e agora vive se escondendo pelos grotão da mata feito alma penada. Já Rosalina, ah, minha filha, essa virou santa sem precisar de Vaticano.
O povo construiu uma capelinha no lugar onde ela foi enterrada e dizem que quem reza lá de coração aberto tem pedido atendido. Teve um que pediu para sarar do bucho inchado, outro para largar o vício do dominó e até uma beata que pediu para ex-marido sumir. E o cabra caiu de uma ponte sem ninguém empurrar. Eita, mulher forte essa Rosalina. Sofreu, mas virou luz. E toda vez que relampeia pro lado do malícia, o povo diz: é ela, fazendo justiça do céu. E é assim, meu filho, que o mato esconde crime, mas a fé desenterra milagre. Pois não é que eu me lembro bem do dia que vi um menino magrelinho, desses que o vento leva se não tiver com uma pedra no bolso, passando aqui na rua de Barro Vermelho, com os pés tudo rachado, carregando um olhar que parecia ter visto coisa demais pro tanto de ano que tinha. O bicho era caladinho, com os ombros meio caído, e o zóio, parecia uns 2 poços secos sem água nem esperança. Às vezes ele vinha com uma meninazinha atrás dele, que devia ser irmã, ou prima, ou filha de alguma vizinha, vai saber. Mesma cara de triste. E os dois parecia mais alma penada do que gente. Mas sempre voltava pela mesma vereda, como se tivesse rodando o mesmo mundo miudinho deles. Num dia de sol quente, daqueles que dá vontade de virar tatu e se enterrar para fugir do calor, o menino passou sozinho. Eu, curioso que sou, puxei conversa. E tu, cabritim, como se chama? Ele parou, levantou o zóio devagar e respondeu: Jaimin da Fonseca. E tem quantos anos, Jaimin? Tenho 8, seu moço, disse olhando para uns brinquedos quebrados que estavam no canto do passeio. Mas se aquele ali tinha 8 anos, eu sou sobrinho do Lampião. O bichinho não tinha mais de 5. E olhe lá, um cabecinha seca, braço de vara de pescar, pele da cor de barro e um calção que parecia ter saído direto do lixão. A blusa... Rapaz, a blusa falava de cidadania, mas era mais remendada que rede de pescador velho. Ficamos ali uns minutos se olhando, ele com cara de quem queria fugir dali, e eu com vontade de meter ele debaixo do braço e levar para casa. Ele ficou reparando num ninho de beija-flor no telhado de um boteco de sinuca. Nisso, vi que ele botou o zóio num freezer de um mercadinho, onde tinha propaganda de picolé. Aí ele chega perto de mim, quase sussurrando: Seu moço, me dá um picolé? Você tá com gripe, menino? Que nada, não tô não. Só quero um picolé. Só um. Mas o nariz dele desmentia, parecia que tinha brigado com um pano sujo e perdido. O bichinho era com fome. Se tivesse coragem, tinha pedido um prato de feijão com farinha e um naco de carne. Mas foi humilde. Quis só um picolé. Entrei em casa, peguei um copo de suco de mangaba e um pedaço de bolo de milho. Quando entreguei, o menino abriu um sorriso que parecia que eu tinha dado um boi inteiro para ele. Comeu tudo com gosto, que dava gosto de ver. Sorriu de boca cheia, limpando o nariz com o antebraço e dizendo "obrigado" com o zóio. Aí voltei a conversar. Tu é filho do Arlindo do Barro Branco, não é? Não. Não é, não? Ele mora lá em casa com mamãe, mas não é meu pai, não. Ué, então quem é teu pai? É o Zé da Febre, mora noutra cidade. Faz tempo que sumiu no mundo. Não sei se ele volta. E o Arlindo cuida de vocês, né? Cuida nada. Vive bêbado, batendo na gente, beliscando minha irmãzinha, puxando o cabelo da mamãe. Ontem mesmo bateu nela com um fio, saiu sangue do nariz dela. Mamãe ficou chorando. Ele saiu dizendo que ia beber até cair duro. Eu gelei. Nunca vi tanto desgosto saindo da boca de um menino. Os olhos dele mudaram de cor. Parecia que virou um velho dentro daquele corpinho. E para fechar, ainda disse com os dentes cerrados: quando eu crescer, ele vai ver o que é bom. Vai pagar tudo o que faz com a gente. Ah, vai sim. Fiquei ali parado, com o coração pesado. Depois de um tempo, ele limpou o nariz de novo, pegou 2 pedrinhas e saiu brincando de bater uma na outra, feito bolinha de gude, como se nada tivesse acontecido.
Às vezes o mundo pesa demais nos ombros de quem mal aprendeu a carregar uma mochila. E o riso de uma criança com fome devia ser coisa sagrada. Mas naquele dia, por uns minutos, o Jaiminho esqueceu o mundo, por causa de um copo de suco e um pedaço de bolo. Coisa besta, né? Mas que salvou o dia. Rapaz, pois senta aí, que lá vem mais um causo que eu escutei do meu compadre Nego Aurélio, aquele que toca zabumba lá pras bandas do Morro do Quincó. Esse cabra jura de pé junto que aconteceu mesmo, em Uruçuí, lá pros tempos de 1970, num carnaval que foi mais assombroso do que animado. Segundo ele, e eu não tenho por que duvidar, que o homem é mentiroso, mas com fantasma ele não brinca, a banda Os Furacão do Forró Quente tinha sido contratada para animar a folia daquele ano. Tudo certo? Som montado, sanfona afinada, o vocalista com o cabelo na laca e o baterista com calça de couro colada parecendo linguiça. Mas aí, meu filho, justo na segunda noite do carnaval, deu um apagão daqueles que parece que o mundo acabou, sumiu luz de tudo quanto era canto. A cidade ficou tão escura que nem vagalume dava conta de iluminar as calçadas. Aí, como não tinha jeito de fazer show, o povo da banda resolveu sair para beber umas e outras por aí. Menos um. O tal era Genivaldo, o tecladista, cabra meio caladão, que dizia que só bebia suco de caju e lia salmos antes de dormir. Pois não é que Genivaldo resolveu voltar mais cedo pro hotel, com a desculpa que estava com desconforto espiritual. Chegando na hospedaria, que era uma pensão velha que cheirava a mofo e desinfetante, ele abriu a porta da entrada, que rangia mais que carroça de lenha, e deu de cara com a visão do cão. Uma mulher envolta só numa toalha branca, cabelão preto tampando o rosto todo, segurando uma vela acesa e andando como quem tinha levado uma topada no dedão do pé. O cabra travou que nem antena de televisão velha. Ficou ali parado, só o zóio mexendo. Disse que a mulher passou por ele bem devagarzinho, com um gemido esquisito, tipo e foi se arrastando no corredor em direção a um dos quartos. Genivaldo, curioso igual aviado em dia de caçada, ficou ali, só observando. Aí, meu filho, a vela que a mulher segurava deu uma tremidinha, fez fup e apagou. Foi nesse instante que a mulher sumiu. Puf, igual alma penada em missa de corpo presente. Não teve barulho, não teve vento, não teve porta abrindo. Nada. Só o cheiro de vela queimada no ar. O homem correu para a recepção, parecendo que tinha visto a mãe d'água, e um curupira dançando lambada. Foi gritando: "Moça do céu, tem uma alma pelada andando no corredor, carregando vela e mancando de uma perna." A dona da pensão, que era uma velha chamada Dona Zuleide, olhou para ele, suspirou fundo, pegou o terço e disse: "Ah, essa aí é só a Maria Manca. Ela aparece sempre que falta luz no carnaval. Já virou tradição." Desde esse dia, Genivaldo nunca mais tocou teclado em Uruçuí. Disseram que largou a música e hoje trabalha vendendo pastel em São Raimundo Nonato, e só anda com uma lanterna pendurada no pescoço. E se isso é verdade ou não, aí eu já não sei. Mas que teve apagão, teve. E que Genivaldo correu gritando: "Apaga essa vela, meu Deus!" Isso todo mundo escutou. E cuidado quando a luz acabar. Vai que Maria Manca resolve acender uma vela para você também. No tempo de antigamente, lá pras bandas de cacimbó de dentro, quando eu ainda era só um cotoco de gente, com o joelho sempre lascado de tanto correr descalço atrás de bola, eu gostava era de jogar no campinho batido de terra da várzea do meio. Todo sábado era coisa sagrada. Parecia missa de corpo presente. A gente jogava até o sol sumir por trás do morro, a chuteira abrir o beiço e o bucho roncar mais alto que trovão em abril. Eu era conhecido como Toninho, por causa do meu tamanho. Pequeno feito cotia de cangaia. E meu parceiro de peripécia era Primo, que além de primo de sangue, era magrelo igual vara de pescar sombra.
Os velho dizia que se ele caísse de frente, só levantava se alguém passasse uma folha por baixo. Depois da pelada, com a língua parecendo sola de tamanco e o estômago implorando até por casca de banana, Primo chegou em mim e falou: Toninho, bora lá no sítio de seu Roldão catar umas manga? Eu, com o zóio brilhando feito gato no escuro, nem pensei. Bora. Se der ruim, a gente corre. Que era o nosso lema desde o tempo que roubava a goiaba da escola do padre. Fomos pela estradinha de chão, pulando cerca, desviando de bosta fresca e acenando pros velho fofoqueiro que só faltava jogar pedra. Quando avistamos o sítio de seu Roldão, aquele cabra era mais valente que fiscal da prefeitura em véspera de eleição. Já demos aquela espiada. O muro era baixinho, parecia feito só para incentivar menino ruim a pular. E pulamos, ligeiro que nem esperança em coxo de doido. Lá dentro, o pé de manga tava um escândalo. Parecia que Deus tinha derramado manga só ali. As bichinhas brilhando, cheirosa, grandona. Parecia até que tinham sido benzida. Começamos a catar as do chão, mas as melhor mesmo estavam lá em cima. Aí eu falei: Primo, segura a sacola que eu vou subir nesse pé igual macaco doido. Subi, peguei as manga boa e fui passando para ele. A sacola estava tão cheia que parecia até que tinha um bode dentro. Mas, ô meu povo, foi aí que o inferno abriu a boca. De repente, escutamos de longe: Pega a farofa! Pega, pega, moleque ladrão! Quando olhei, vi seu Roldão vindo que nem boi bravo, e atrás dele 2 cachorros fila do cão, cuspindo ódio, com o zóio vermelho e os dentes tudo à mostra. Primo gritou: Toninho, cá! Eu pulei do pé de manga igual coco maduro. Já caí no chão correndo, batendo o chinelo no lombo. Mas Primo, coitado, o bicho veio foi certeiro num dos cão, o Farofa, que era metade bicho e metade demônio. Farofa agarrou a canela de Primo com gosto. Foi dente, grito e sangue. Primo berrava: Ai, ai, ele tá me mordendo. Ele tá me mordendo, Tonho! Eu tentei ajudar, joguei manga no bicho, mas o cão parecia que estava possuído por espírito de jaguatirica. No fim, Primo se soltou, com a meia canela mordida, a sacola ainda na mão. E a gente correu feito o mundo fosse acabar. Entramos no mato, pulamos brejo, caímos em buraco, tomamos picada de maribondo, até parar debaixo de uma árvore, com o pulmão saindo pelo nariz. Primo olhou para mim, todo arregaçado, e disse: Mas as mangas tá aqui, Toninho. Só que no outro dia, meu povo, o menino acordou espumando pela boca e xingando até a parede. Levaram ele no hospital de lá de Cacimbó. E o doutor, que era mais velho que jumento de cangalha, olhou e disse: Isso aí é raiva, doença braba. E falou para a mainha de Primo: Dona Jacira, o menino tá com raiva. E não é raiva de levar bronca, não. É aquela doença dos bichos mordidos, que entra pelo sangue e vai subindo pro miolo da cabeça da gente, igual cobra em galho de árvore. Quando chega lá em cima, bagunça tudo. O juízo, o riso, a fala e até o modo de engolir cuspe. E foi mesmo assim, meu povo. No começo, o Primo só tremia feito vara verde, sentia calor no frio, frio no calor, e de noite gritava que estava vendo seu Roldão montado no cão Farofa, vindo buscar ele de bigode e tudo. De dia não comia nem bebia, que só de ver a água ele se arrepiava todo, igual gato diante de pepino. A avó dele, Dona Benedita, tentava benzer com galho de arruda, fazia chá de tudo que era mato, até de folha de pé de muro, mas nada dava jeito. O menino só piorava. Começou a ficar com o zóio virado, babando igual bezerro desmamado e gritando umas coisas que nem o padre da paróquia entendia. A raiva, minha gente, é traiçoeira. É bicho que entra calado e sai gritando. E quando sai, já é tarde demais. Não tem doutor, nem reza braba que dê jeito. E com o Primo foi assim. Uns 3 dias depois da mordida, ele se foi, quietinho, ainda agarrado num caroço de manga, como se fosse lembrança da última traquinagem. Eita! Foi tristeza grande naquele lugar. Até os cachorros da rua ficaram cabisbaixo,
como se soubesse do ocorrido. Mas eu, Toninho, nunca esqueci. Nunca mais fui catar manga no sítio dos outros. E sempre que vejo o menino subindo em árvore de quintal alheio, eu grito de longe: "Ô cabrinha, desce daí! Manga é boa, mas a raiva é braba, e cachorro com nome de comida nunca é boa companhia." Então escutem aqui o conselho desse matuto, véi. Se for roubar manga, leve só o pecado, mas nunca subestime o cachorro. E se ele morder, corra pro médico ligeiro, mais ligeiro que coice de mula. Porque a raiva, meu povo, é bicho que ri por dentro enquanto te mata por fora. E mais, se um dia alguém te chamar para pegar fruta escondido, pense bem. Fruta amadurece de novo. Agora, vida. Vida só tem uma, vice? Agora vá. Bota o café no fogo, que eu tenho outro causo para contar. E lá pros lados da Serra do Mulungu, tinha um homem chamado Inácio. Inácio era daqueles vaqueiro tinhoso que cortava espinho de aroeira na carreira, montado num burro chamado Parafuso, que era mais esperto que menino que mente. Num dia de sexta-feira minguante, Inácio resolveu passar pelo atalho do Riacho Seco, um lugar que ninguém gostava de ir nem de dia. Imagine de noitinha. Mas ele era teimoso, homem que não temia nem alma penada, nem coronel de má fama. Pois não é que, bem no meio do caminho, o burro dele empacou, parou, empinou as orelhas e começou a tremer como vara verde. Inácio puxou da espingarda, coçou a nuca e disse: "Que danado é isso, Parafuso?" Aí, ouviu-se um sussurro frio, rouco, no cangote dele. "Volta, que aqui não é caminho de vivente." Inácio pulou para trás igual gato no espinho. Olhou para um lado, olhou para o outro, e nada. Só mato, silêncio e o gemido da noite. Mas sentia o bafo no cangote, como se um defunto tivesse encostado nele, gelado feito pedra de túmulo. Foi-se então que o burro disparou. E Inácio foi arrastado pela perneira, batendo em pedra, toco e galho. Dizem que só parou na porta da igreja, de camisa rasgada e o olho virado. No outro dia, o povo foi lá ver o tal atalho. E o que acharam? Uma cova rasa no meio da estrada, cova antiga, cova de gente esquecida, e uma cruz torta, com letras apagadas, só dizendo assim: "Aqui jaz o que não aceita visita de noite." Desde esse dia, ninguém mais passou por lá quando a lua estava minguando. E se passar, sente o bafo, sente mesmo. Igualzinho Inácio sentiu. Será que esse cangote gelado era vento da noite? Ou era defunto que não gostava de visita? E se for andar por atalhos do sertão, leve sempre uma reza no bolso e coragem no peito. Meu avô sempre dizia: "Não confia em promessa de dinheiro fácil, meu filho, que tudo que vem de mão beijada volta com a boca mordida." Pois foi assim que ele me contou o causo do Julião da Água Branca. Homem bom, de palavra firme, trabalhador feito jumento de cangalha. Vivia era de balsa, levando gente e carga pelos rios daquelas bandas de Uruçuí, Parnaíba e adjacência. Sabia cada curva d'água como se fosse linha da palma da mão. Dizia que ele era casado, pai de uma ruma de filho já grande, e vivia da lavoura e do vai e volta do batelão. Mas um dia cruzou com uns cabras que mais parecia enviado do cão. Voz mansa, olho pequeno, riso de canto de boca. Fizeram pro Julião uma proposta. "É só um serviço, Julião. Dinheiro grosso, trabalho pouco. Um coroa rico andando com a burra cheia. A gente só toma e some. Mas cê sabe como é. Quando o diabo entra, a razão sai." Julião, que nunca teve luxo nem moeda de sobra, caiu no laço. Só que o tal assunto fácil virou desgraça. O velho rico não só foi roubado, mas também morto com requinte de maldade. E como o crime foi do lado do Maranhão, em Benedito Leite, Julião foi preso, algemado e jogado num buraco de cela, pequeno como chiqueiro de porco, sem janela, sem luz, sem alma viva que lhe tivesse pena.
Diz que naquela cadeia o Julião penou que só. Apanhava todo dia, com pau de vara, com couro de boi, com raiva de homem. Mas foi numa madrugada de lua nova que o inferno abriu as portas. Contam que um grupo de homens encapuzado invadiu a delegacia, arrombou porta, pisou em preso, ignorou guarda e foi direto na cela de Julião. Foi ali que aconteceu. O que meu avô jurava de pé junto, que nunca esqueceu de ouvir dos mais velhos. Cortaram o pobre de cima a baixo, degolaram o coitado e arrancaram-lhe a língua. Mas o mais medonho foram os gritos. Diziam que o Julião berrava feito onça no laço. Uns esturros de arrepiar espinha, de acordar gente do outro lado do rio. Ninguém tinha coragem de ajudar, só escutava, travado de medo. O corpo dele veio de volta para Uruçuí, carregado em rede, e enterrado às pressas no fundo do cemitério velho, num canto sem cruz, sem reza, sem padre nem vela. Mas, e agora vem a parte que meu avô sempre falava mais baixo. Desde aquela noite, toda sexta-feira que cai em dia de lua nova, se escuta um esturro vindo lá das margens do rio, perto da antiga travessia da balsa. Um urro arrastado, como se a alma de Julião ainda gritasse procurando a língua perdida. E mais, dizem que quem mexe com o rio naquela noite, pescador, canoísta, vaqueiro, sente um bafo quente no cangote, igual vapor de chaleira, e uma voz rouca dizendo: não acredita em promessa de cabra estranho. Por isso, meu fi, se algum dia tu ouvir assobio de noite vindo do rio, não responde não. Finge que é vento. Aperta o rosário e volta para casa. Porque o Julião ainda uiva pelo que perdeu.